De volta com bancada da TVI, abordando assuntos relacionados à volta às aulas, à educação. Professor Heitor, no bloco anterior a gente estava conversando sobre a parte de inovação, de educação. O que o senhor tem a estar comentando? Abordando e continuando a palavra do professor Falcão, algumas citações que eu gostaria de fazer. Nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa em geral, os programas de ensino fundamental e médio são rígidos, ou seja, o que se estuda no Alasca é o que se estuda na Flórida. Então, a criança vai dar alfabetização até a conclusão do high school, vai absolutamente preparada com o mesmo conteúdo, não há uma diversidade de informação. Aqui não. Aqui de um estado nós temos uma política, do município temos outra política, etc. Se você pega um estudante do Rio Grande do Sul e se você for compará-lo com um lá de Recife, é abismal a situação, tá? E aí temos ainda no sistema de fundamental e médio, vocês têm o ensino público e tem o privado. Modifica também significativamente a qualidade. Em alguns educandários de ensino público muito bons, outros muito ruins, e alguns educandários de ensino privado muito bons, top de linha, e outros horrorosos vendedores de certificados. Pois bem, então nós não temos, portanto, uma padronização. Enquanto não se fizer no Brasil uma padronização de conteúdos de ensino, para que todos sejam realmente qualificados, preparados no mesmo nível, será esse caos no ensino superior, essa guerra de foice que quase nos enlouquece a cada dia. Então, mas é da política brasileira, do jeito brasileiro de fazer a coisa esculhambadamente, mas é assim. Então, cada um faz sua politicazinha, né? Tem estados, tem municípios que adotam a aprovação automática. Como que você vai fazer aprovação automática? As coisas automáticas eu acho muito bom para carro, para o resto não funciona. Como é que você vai saber a hora certa de alguém sair da escola, se está preparado ou não, em função apenas de tempo dentro de frequência? Pois bem, isso é muito complicado para quem trabalha com a educação, nessa perspectiva das exigências do presente. Acrescentando ao que o professor Heitor falou, que hoje também existe uma forte tendência, que está se tornando realidade, de se passar através de sistemas jurídicos também, né? Nem sem comentários. Agregando, né, ao que o professor Heitor acabou de falar. Eu já trabalhei de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, do Amapá até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, exatamente este o cenário que nós nos encontramos. E vou além. Nas próprias instituições de ensino superior também, porque as grades são diferentes. Não estou falando em metodologia, em qualificação de docente, em políticas corporativas, eu estou me referindo exclusivamente às grades. Lógico, no ensino superior elas têm que se ajustar a um cenário, a uma realidade, a uma região, etc, etc, etc. Mas são totalmente diversas. Olha, durante a vigência, a existência do chamado Conselho Federal de Educação, que não existe mais, agora é o Conselho Nacional de Educação, existia o chamado currículo mínimo, tá? E a parte flexível. Mas tinha uma parte rígida, onde todos aqueles cursos, em quaisquer lugares do Brasil, todos tinham que estudar. Aquele conteúdo. Tá? Aí surge uma coisa interessante na prova do ENAD, por exemplo. Pegamos a sua formação, jornalismo. Você é comunicadora, fez jornalismo. Na prova do ENAD, todos os jornalistas do país têm que fazer a prova informado em determinado momento, quando roda aquela situação. Todos. Mas você pega uma faculdade no Rio Grande do Sul, o jornalismo, com certeza, é outro. O que ensina é uma coisa. O lado do Nordeste é outra coisa. Aqui em Itapiruna já ensina outra coisa. Pois bem, então todos vão para aquela prova e é estabelecida uma nota de corte. Eles pegam a maior nota, e essa maior nota, se for 50% do total, essa maior nota será 5. É a nota de corte. Eles não podem, de maneira nenhuma, colocar uma exigência de nota máxima para ser o conceito 5, por causa exatamente dessa confusão. Então tem a chamada nota de corte. Se a nota de corte for 30 pontos será 5. E justamente nós percebemos então, essa diferença. Isso é muito injusto. De um estado para o outro, né? É verdade. Claro que administrar ensino
num país com essa diversidade chamada de Brasil, que na verdade não é uma nação só, é um monte de... São vários Brasis, como eu digo. Vários Brasis, não é coisa fácil. Eu acho que o governo está caminhando bem. Essa política de ENAD, do antigo Provão, começou com o Paulo Renato, atualmente para esse sistema de avaliação, isso é muito bom. Isso está realmente exigindo bastante, está melhorando a qualidade do egresso, mas muita coisa tem que ser feita. E muito lento, não está acompanhando a era do conhecimento, as transformações, a velocidade das transformações. Nós estamos ficando, estatisticamente, se colocarmos num gráfico, meu Deus, a amplitude está aumentando ao passar do tempo. O distanciamento entre as políticas públicas e a realidade de mercado. Está tudo sendo feito muito lentamente e nós não estamos alcançando o mínimo que precisamos para uma coisa séria, uma coisa bem sucedida. Professor Paulo, falando em pós-graduação, em aperfeiçoamento constante, depois de um curso, de uma certa qualificação, é importante, né, o universitário, o próprio trabalhador, está buscando cada vez mais um aperfeiçoamento, cada vez mais um estudo, alguma graduação maior, para dentro do contexto e desse mercado exigente de trabalho, ele conseguir se sobressair? Quando nós falamos em mudança de paradigmas, o paradigma, não de todos naturalmente, tem que ser a chamada educação continuada. A educação continuada não basta um lado querer, por exemplo, não adianta lá a Redentora, a São José, a Unig oferecer. O outro lado tem que querer. Alguém tem que querer ensinar e alguém tem que querer aprender. Mas hoje em dia a educação continuada deveria estar incorporada em todo ser humano brasileiro, principalmente. Vou ficar só aqui a nível Brasil. A educação continuada, o que nós temos que pensar é, dependendo da formação do aluno, a minha experiência diz o seguinte: você não deve sair de um curso de graduação, quer seja ele tecnólogo, licenciado ou bacharelado, e imediatamente ingressar num primeiro passo que seria o lato sensu. Embora hoje a LDB já dá acesso você direto ao mestrado, ao doutorado, etc. Tá? Mas vamos ficar no rito um pouquinho antigo ainda, professor. Sim, sim. Também sou ser humano também, não sou só educador. Né? Não sou só educador, sou ser humano também. Agora, todos, e outra coisa, eu atuo com educação, mas continuo por onde eu comecei, continuo atuando no mercado não educacional, que são as empresas, as indústrias, os prestadores de serviços, o comércio, né? Indústria de transformação, e todos eles hoje, uma pós-graduação, lato sensu, principalmente, eu já vou dizer por quê, uma pós-graduação lato sensu dá um diferencial. Se tiverem dois igualdade de condições, independente da faculdade, a nível de competência, disponibilidade, habilidades, etc., etc., o que vai dar o diferencial hoje no mercado, sem sombra de dúvida, dá diferencial uma pós-graduação lato sensu, especialização ou MBA, e também dá um diferencial ações voluntárias. Aí é outra história por causa dos princípios da responsabilidade social. Agora eu queria também, aproveitando o professor Heitor aqui, já que a gente está, vamos dizer assim, repensando a educação no Brasil, e interessante que esse mercado não acadêmico, professor, e o senhor sabe disso como diretor-geral de uma instituição, esse mercado não acadêmico se assusta com os mestres e doutores. Uma indústria de transformação, por exemplo, eu já vi isso, e o senhor também já viu, esconder do currículo que é doutor, que tem a formação em Harvard, por exemplo, em Colômbia, entendeu? Andetroit no Canadá. Eu já presenciei isso. Quer dizer, então nós temos que mudar muito ainda nossos paradigmas. Professor Heitor, em relação a mestrado, doutorado, qual é a visão do senhor? É interessante que nós olhamos para... Fulano é mestre, fulano é doutor, achamos que ele é o cobrão, é o fera, maravilha, né? Mas vejam bem, a pós-graduação realmente que interessa dentro dessa perspectiva de educação continuada, de adequação do indivíduo para o mercado, atender às necessidades de mercado, é a lato sensu.
que é o sentido lato, o sentido amplo, porque especializa, aprofunda, ou seja, dá um plus no conhecimento dele. O mestrado e o doutorado têm outros objetivos, que é a área de pesquisa. Na verdade, centraliza o conhecimento. O grande conhecedor de qualquer assunto não é o doutor, é o especialista, aquele sabe mais. Aquele sabe mais. Por exemplo, eu tenho um genro que é doutor, aliás, ele é pós-doutor em física, professor da Universidade Federal de São João del Rei. Ele é muito bom, mas ele não serve para dar aula de física no colégio, no ensino grau. Ele já não sabe mais, aquela não serve, não adianta, porque ele é um pesquisador. Mas se você for falar em supercondutividade, como é que você põe um trem voando a 10 centímetros sobre um trilho, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, nós precisamos entender. O MEC, para fins de valorização de notas de professor, de cursos, de currículo, etc., adora mestres e doutores. Mas também não são eles os melhores professores. Os melhores, aqueles que se comunicam melhor, que ensinam melhor, que transmitem melhor, são os especialistas. Para a graduação. São os especialistas. No entanto, a valorização do mestre e do doutor é a coisa esplendorosa. E, professor Heitor, se me permite um pequeno parênteses, lembrando que há anos atrás, o senhor também é um educador antigo, o MEC só, vamos dizer assim, valorizava a titulação. E de uns 10 anos para cá, ele passou a valorizar também a experiência não acadêmica. Está contando ponto. Está contando ponto e muito ponto. Então nós temos as mudanças que são bem-vindas, não tem a menor dúvida. Agora, o mercado de trabalho não está interessado em mestres e doutores, não. Está interessado em bons profissionais. Tá? Eu tenho pós-graduação em todos os estados brasileiros, tenho curso de medicina intensiva, em convênio com a MIB, os médicos desesperados trabalham em CTI e eles não têm, da faculdade, do curso de medicina, eles não saem preparados para trabalhar no CTI, fazendo pós-graduação. Então, no Brasil inteiro, todas as capitais, turmas de médicos, 70, 80 médicos, fazendo pós-graduação, lato sensu, em medicina intensiva. A gente olha assim para o médico, né? O médico é todo poderoso, resolve todos os problemas. Não é bem assim, não. Falta ali muita competência, muito conhecimento. Em todas as profissões. A tecnologia avança na medicina e o médico olha como é que eu opero essa máquina. Também não sabe. Tá? As patologias também estão se complicando cada vez mais. Todos os setores precisam desse olhar, ou seja, precisamos colocar esse foco em cima de todos os setores, mudança, transformações urgentes e profissionalização em altíssimo nível, isso para atender o mínimo. Nós vemos cada vez mais, citando essa parte de saúde, os médicos, quando vê a especialidade, pós em terapia intensiva. Sempre. A maioria buscando. Você pode ver o carimbou da pós em terapia. Exatamente. Eles buscando. Nós abrimos um. Mais do que o título de especialista. Com certeza. É mais o conteúdo. Por exemplo, em parceria com a Universidade Federal Fluminense e com a UNIG também, nós estamos oferecendo também enfermagem de alta complexidade. Estamos precisando na região aqui. Entende? Então a área de saúde também está sendo privilegiada em vários, vamos dizer assim, regiões desse país, e nós não podemos deixar de fora também a especialização. Como o professor Heitor falou, tem que haver a consciência da educação continuada, senão o tempo vai passando e nós vamos ficando para trás, defasados, ultrapassados. Um detalhezinho. Isso não acontece só no Brasil, não. Todos os países do mundo estão sentindo essa situação. Eles também estão com um passo atrás na educação, porque o avanço, a dinâmica é verdade. Está surpreendendo. A velocidade é incrível, a velocidade é incrível, mas só um detalhe, eles estão um passo atrás, nós estamos 20. Nós estamos 20, exatamente. Nós estamos 20 passos atrás, um pouco mais. Agora, a gente falando na parte de experiência que o professor Paulo estava comentando, professor Heitor, essa experiência cabe ao aluno estar buscando, tem que ter um incentivo, né, por parte da família, até que ponto a família deve estar incentivando, tem que dar essas orientações, para não jogar tudo é culpa da escola, tudo é culpa da faculdade, não colocar esse peso também em cima da própria instituição. Eu acho que a família é importante no processo inicial, da entrada para a instituição, para o curso superior.
dentro do curso superior, ele já vai perceber a necessidade a cada dia de mais e mais e mais. E quando ele termina o curso e pega o diploma, ele pega apavorado. Ele pode ser o melhor aluno. Suando frio. Ele pode ser o melhor aluno, ele pega apavorado. Porque a proporção que você estuda, quanto mais você aprende, você descortina um universo de ignorância muito maior do que o conteúdo antes de você iniciar, inclusive. Antes de iniciar na profissão. Então, o próprio sistema, se for bem gerenciado, se o ensino for de excelente qualidade, o trabalho for muito bem feito, é suficientemente bastante para apavorar e fazer com que esse formado continue progredindo, a menos que ele seja incompetente. E aí não tem aí não tem jeito. Quando, né, alguém tem que querer ensinar e alguém tem que querer aprender. E outra coisa, nessa trajetória que o professor Heitor falou, e quando eu volto a insistir pela terceira vez na palavra paradigma, dentro das instituições de ensino superior, ao longo do curso, o aluno vai ver um novo paradigma, qual seja, aprender a aprender continuamente. Porque nós também ensinamos ele a aprender. Aprender a aprender continuamente. Agora, para isso, nós temos que ter um corpo docente preparado também. Engajado. Antigamente usava assim, vestindo a camisa, né? Antigamente. Essa linguagem não é mais hoje, né? Hoje não se usa camisa mais. Hoje não se usa mais. Camisa, né? Nós vamos dar uma paradinha para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho, já com Bancada TVI.